por aí, em nome de Jesus. Amém? Amém. Gente, por favor, abra a sua Bíblia em Neemias. Neemias, capítulo de número 1. Nós vamos ler a princípio o versículo de número 1 até o 4. Mas se você puder, por favor, deixe a sua Bíblia aberta, que a gente vai fazer algumas leituras. Neemias, capítulo 1. Versículo de número 1 até o 4. Todos acharam? Amém? Vamos ler? No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Vamos ler o versículo de número 4 de novo? Quando ouvi estas coisas, sentei-me e orei e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Digam todos graças a Deus. Coloca a sua mão na altura do seu coração. Repita comigo: Senhor meu Deus, Deus Todo-Poderoso, eu preciso de Ti, Pai, todos os dias da minha vida. Fala comigo, trata com o meu coração, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, por favor? Gente, a palavra de hoje, eu acredito que pela leitura a gente já consegue entender mais ou menos, né, a respeito do tema de hoje. O tema de hoje é recomeçar. Recomeçar, que também pode ser reconstruir, tá? Mas o tema é recomeçar. Na grande verdade, gente, antes de falar sobre recomeço, eu gostaria de falar um pouco de começo, só para a gente entender, tá? Começar algo na nossa vida geralmente é mais fácil. Por quê? Porque é algo mais empolgante, que tem expectativa, é algo novo. Por mais que a gente sinta, por exemplo, um friozinho na barriga, né? Mas é algo que está ali gerando em nós uma expectativa, tá? Então, começar algo é mais fácil. Um exemplo, tá? A pessoa vai iniciar a faculdade. É o início. Então, começa naquela empolgação. É ou não é assim? É desse jeito. O outro exemplo, quando a pessoa inicia um relacionamento. Opa, tudo são flores. No início, tudo começa dessa forma, desse jeito. Porém, eu quero chamar a sua atenção falando sobre recomeçar. Recomeçar é diferente. Se torna mais difícil. Por quê? Porque traz marcas, traz feridas e algumas decepções. É assim que acontece. Todo recomeço, ele se torna mais difícil, exatamente por isso. Porque a pessoa tentou uma vez, e aí ela vai recomeçar. Mas esse recomeço traz marcas, feridas e decepções. Porém, gente, recomeçar
isso aqui eu quero que você entenda. Logo nesse início, recomeçar é fundamental, é necessário para que a gente possa viver uma vida restaurada, uma vida plena, abençoada por Deus, mesmo sentindo de fato alguma dificuldade nos recomeços. Portanto, o contexto que nós vamos falar a respeito da história de Neemias, eu acredito que a maioria já conhece. Eu quero compartilhar com vocês, porque o povo, nesse momento, estava disperso, né? O povo ali estava vivendo um momento muito delicado, disperso. O povo estava destruído, né? Emocionalmente também. O povo ele estava humilhado, os muros da cidade estavam caídos, as portas tinham sido destruídas, queimadas. Portanto, eles viviam sem esperança. Quantas pessoas, por exemplo, nos dias de hoje, vivendo assim, passando por uma situação extremamente complicada, sabe que precisa recomeçar algo na vida, mas porque já passou tantas coisas, até mesmo para recomeçar, se torna algo difícil. Se torna algo difícil. Portanto, o povo naquele tempo estava vivendo sem esperança, sem perspectiva de vida. E aí, gente, quando o Neemias ouviu isso, nós lemos até o versículo de número 4, né? Ele teve algumas atitudes para recomeçar, para reconstruir os muros. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Algumas lições que, se você precisa recomeçar algo na sua vida, eu tenho certeza que, em nome de Jesus, vai te abençoar e vai acrescentar de uma forma muito poderosa na sua vida, em nome de Jesus. Então, aprendendo com alguns exemplos da vida de Neemias, nós vamos ler de novo o versículo de número 4, tá? Só para ficar melhor e mais claro. Versículo de número 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Olha a primeira atitude, gente. Olha o primeiro exemplo que a gente encontra aqui de Neemias. Ele chorou com toda aquela situação que o seu povo estava vivendo. Ele chorou, ele se lamentou. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, ele desabafou com Deus. Ele chorou, ele desabafou, e detalhe, viu, não foi com qualquer pessoa, foi com Deus Todo-Poderoso. Ele começou de uma forma certa. Existem pessoas que deixam ou só lembram de orar quando o negócio já está feio. Sendo que a oração, ela tem que ser o nosso primeiro recurso, não a nossa última opção. Está entendendo o que eu quero te dizer, meu irmão? Existem pessoas que até no seu começo começam de uma forma correta, mas no meio do caminho não consegue permanecer, porque falta a base, falta a oração, a consagração, a busca pelo Espírito Santo. E no recomeço, gente, nós precisamos entender isso com muita clareza. Recomeçar, a gente precisa recomeçar na dependência de Deus, aos pés de Jesus. Porque só vai dar certo, só vamos conseguir vencer em nome de Jesus, se for dessa forma. Se não for assim, nada feito. Então olha o exemplo de Neemias. Ele chorou, jejuou e orou ao Deus dos céus. E sabe, gente, por que pessoas se perdem? Porque começa a contar da sua vida, por exemplo, para pessoas que não podem ajudar. Neemias não foi para qualquer pessoa, foi para Deus. Aí tem gente que
quer recomeçar algo na vida, e aí vai desabafar com uma pessoa que não pode ajudar. Você já viu aquele ditado que existem pessoas que ficam como se estivesse sangrando em tanque de tubarões? É desse jeito. Ao invés de resolver, pode ainda piorar. Porque a pessoa está falando para a pessoa que não pode resolver. Nós temos o acesso. O véu foi rasgado, né? Então nós temos o acesso, o livre acesso, para falar com Deus Todo-Poderoso. Você pode aplaudir Jesus bem forte por isso? Usando uma linguagem bem nossa, né? Desabafar com Deus. A Bíblia é muito clara, gente. Em Jeremias 33:3 diz assim: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandiosas que vocês ainda não sabem. Mas para isso, você precisa buscar, clamar, orar, se consagrar. Entenda, por favor, no nome de Jesus. Eu não sei, eu posso estar ministrando para alguém que precisa recomeçar algo em alguma área da sua vida. Então você precisa recomeçar do jeito certo. Está entendendo, meu irmão? Do jeito certo, aos pés de Jesus, declarando ao Senhor total dependência, para que as coisas comecem a acontecer da melhor forma possível. Amém? Digam todos graças a Deus. Amém. Portanto, gente, só para a gente ir para a próxima lição, a oração é o ponto de partida para recomeçar. A oração é o ponto de partida para recomeçar. Vai recomeçar algo? Entenda isso no nome de Jesus, tá? A segunda lição que a gente observa aqui, gente, pedi para que você deixasse a sua Bíblia aberta. Versículo de número 7. Olha o que diz: agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Gente, depois que ele chora na presença de Deus, ele declara uma oração. E aqui faz parte da oração de Neemias diante de Deus. O que a gente aprende aqui, gente? Ele fez o reconhecimento inicial da situação. E isso é fundamental nas nossas vidas. Reconhecer, por exemplo, a nossa parte. O povo, ele estava sofrendo as consequências da desobediência. Tudo aquilo que tinha acontecido, exatamente por conta disso, das consequências da desobediência. Então, Neemias reconheceu. Ele disse: agimos de forma corrupta contra ti. E o que a gente aprende, gente? Você não pode recomeçar algo na sua vida sem assumir os seus erros. Por exemplo, onde você errou quando você fez da primeira vez, né? Porque senão não vai funcionar. Sem arrependimento não há recomeço verdadeiro. Se você não parar para pensar sobre isso, a tendência é que você venha quebrar a cara de novo. E não é isso que Deus quer. Você está entendendo, meu irmão, o que eu quero te dizer? Portanto, Neemias, ele reconheceu. Ele reconheceu o seu erro, o seu pecado e o pecado do povo. Por isso que ele declarou isso em sua oração. E isso fez toda a diferença. Então, existem perguntas que nós devemos fazer para nós mesmos. Por que eu estou vivendo essa situação? De repente, o que foi da minha responsabilidade dentro dessa situação que eu estou vivendo? É algo para a gente pensar. O que eu preciso fazer para mudar essa realidade?
é algo que, de fato, se a gente reconhecer a nossa parte, se a gente reconhecer a nossa responsabilidade, com toda certeza, a gente vai recomeçar da forma correta. No nome de Jesus. Isso é fundamental, gente. A gente só consegue recomeçar dessa forma. O detalhe é que a gente não consegue recomeçar algo dando desculpas. Nós, seres humanos, somos assim, né? De quando em quando a gente tem desculpa para tudo. Isso é perigoso. Como é perigoso? Existem pessoas que, ao invés de solucionar aquilo que precisa, né, reconhece, mas sabe que precisa resolver, aí fica adiando, fica dando algumas desculpas e não resolve. Então, no nome de Jesus, pare para pensar, o que eu preciso fazer para mudar essa realidade que eu posso estar enfrentando, que você pode estar enfrentando. É uma decisão sua. Vai recomeçar algo? Pense nisso, no nome de Jesus. O recomeço começa com autorresponsabilidade. O recomeço, ele começa assim. Fica meio redundante, né? O recomeço começa, mas é desse jeito. Para que a gente venha parar para pensar no nome de Jesus. Amém? Digam todos graças a Deus. Terceira lição, eu vou tentar, gente, ser bem prático, direto e objetivo, porque eu quero ter um tempo de oração também com vocês. Um momento especial. Capítulo de número 2, vamos acompanhar agora, por favor, nós vamos ler do versículo 1 até o 5. Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 1 até o 5. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então, orei a Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade, onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Meu Deus, aqui a gente já consegue extrair mais uma lição poderosa. Gente, aqui eu quero que você pare para pensar, porque isso faz a diferença em várias áreas da nossa vida. Aqui a gente observa que Neemias, ele pediu autorização ao rei, ele pediu tempo, ele pediu algumas cartas. Se você continuar lendo, você vai observar exatamente isso. Então ele se apresentou diante do rei, mesmo com medo, né? E o rei observou que ele estava diferente e disse: você não está doente, esse semblante só pode ser algo do seu coração. O rei identificou que era algo emocional que ele estava vivendo. Portanto, se a gente quer recomeçar algo na nossa vida, algo que é fundamental, nós precisamos planejar o recomeço. Tudo isso aqui que nós observamos foi um planejamento. Tudo isso aqui foi intencional. Você acha o quê? Que ele se apresentou diante do rei de qualquer jeito? E a Bíblia ainda dá detalhes dizendo, viu?
que para responder ao rei, qual foi a atitude que ele teve de novo? Ele orou, mais uma vez. Você entende a importância da oração em todo o tempo, nas nossas vidas? Foi isso que aconteceu. Portanto, se você quer recomeçar algo na sua vida, deixa eu só te dizer, sem planejamento, nem tente, meu irmão. Quem não planeja, já está planejando o seu fracasso. Olha um detalhe, por favor, eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas. Lucas, capítulo 14, versículo 28 até o 30. Aqui a gente vai entender melhor a importância do planejamento. Se a gente quer recomeçar algo na nossa vida, a gente precisa entender isso com muita clareza. Lucas capítulo 14, versículo 28. Olha o que diz, gente. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Gente, você consegue entender que aqui está muito claro a palavra de Deus nos ensinando a respeito de planejamento? No nome de Jesus, se você vai recomeçar algo na sua vida, pense sobre isso. O planejamento é fundamental. Recomeço sem planejamento pode virar frustração. Isso aqui é sério, gente. Você vai estar começando algo de novo, é o recomeço. E se você não planejar, isso é algo sério. Isso pode virar, mais uma vez, uma frustração. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Amém? Digam todos, graças a Deus. Fala para o seu irmão, planejamento é fundamental para recomeçar. Amém? Digam todos, graças a Deus. Você pode aplaudir Jesus por isso? Vai recomeçar algo na sua vida? Mais uma lição muito importante. Neemias, capítulo de número 2, versículo 11 e 12. Neemias, capítulo 2, versículo 11 e 12. Olha o que diz, gente. Cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele em que eu estava montado. E o que eu quero chamar a sua atenção está no versículo de número 12. Mais uma lição, para que a gente possa recomeçar de uma forma diferente. Se você vai recomeçar algo, deixa eu te dizer, meu irmão, fique em silêncio. Desse jeito, ó. Neemias, ele agiu dessa forma. Ele foi com alguns dos seus amigos, mas até o momento, ele não tinha revelado nada, o que Deus tinha entregado, tinha tratado com ele, tinha colocado no coração. Foi isso que nós lemos. Então ele não contou a ninguém. Ele soube guardar segredo o que Deus colocou
no coração. Sabe, e é algo para a gente parar para pensar. Falar demais pode atrapalhar o nosso recomeço. Tem gente que fala demais e acaba se tornando refém daquilo que ela mesma fala. Meu Deus. Sabe, gente, no nome de Jesus, se vai recomeçar algo, vamos voltar lá na lição, desabafa com Deus. Ah, pastor, mas eu não posso compartilhar com um amigo. Ah, é um amigo mais chegado com o irmão. Até que pode, mas vai chegar o momento certo. Agora, tenha cuidado com aqueles que se dizem amigos e não são seus amigos. Amigo de verdade são aqueles que te levam para perto de Deus. Esses são seus amigos. Mas aqueles que o tempo todo te dão um tapinha nas costas, né? Às vezes até apoiando algo que não é legal que você fez. Está te apoiando, não é teu amigo não, tá? Teu amigo é aquele que de repente quando você faz algo que não é o certo, ele chega para você e conversa e fala a verdade para você. Mesmo que venha doer, porque a verdade dói, mas liberta. Quem está entendendo? Portanto, entenda, vai recomeçar algo no nome de Jesus. Quer ver um detalhe? Para não ficar apenas nas minhas palavras, tá? Você gosta de anotar, por favor, fica à vontade. Provérbios, capítulo 13, versículo de número 3. Provérbios 13, 3. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais, acaba se arruinando. Está vendo? Que faz sentido. Porque tem gente que pode pensar, pastor, mas é besteira isso. Não é não, gente. Quando a pessoa não sabe, ela não vai te atrapalhar. Quem fala, eu costumo dizer que quando a pessoa fala demais, né, fala pelos cotovelos, ela está antecipando o inimigo. Aqui que é uma grande verdade. Calma, vai chegar a hora certa para você falar. No nome de Jesus. Porque, gente, só para a gente já ir para a próxima lição, às vezes, olha aqui para mim, preste atenção nisso. Às vezes, o silêncio é sabedoria, é agir com sabedoria. Pare para pensar no nome de Jesus. Espere o momento certo para falar. Amém? Digam todos graças a Deus. Até aqui está claro para vocês? Só quem está sendo abençoado diz amém. Amém. Então aplauda Jesus. A próxima lição, a quinta lição, Neemias capítulo 2, versículo de número 13. A gente parou no 12, agora o número 13. Olha o que diz, gente. De noite, saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando, olha o detalhe, viu? Examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. O que a gente aprende? Gente, nós precisamos analisar a situação antes de recomeçar com profundidade. Se você vai recomeçar algo na sua vida, entenda, isso é muito importante. Neemias, ele fez o reconhecimento detalhado dos muros. Nós observamos isso nessa leitura que fizemos. Reconhecimento detalhado. E trazendo isso, gente, para as nossas vidas, para que a gente pare para pensar,
fazendo uma análise da situação com profundidade, quais são os pontos fracos da sua vida. É algo para a gente parar para pensar. Onde você de repente mais tropeça. Porque a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10, 12, né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então a gente precisa observar isso em nós mesmos. Espera aí, eu preciso fazer um reconhecimento com profundidade na minha vida, não na vida do outro, na minha vida. Porque eu vou recomeçar, e eu quero recomeçar da forma certa, fazendo as coisas certas. Então, espera aí, qual é a área que eu tenho mais dificuldade? Aonde são os meus pontos fracos? Sabe, gente, eu preguei essa mesma mensagem há dias atrás da nossa comunidade, e pregando me veio uma situação que aconteceu, né? Uma pessoa, o meu sogro, eu posso falar que é meu sogro, então não tem problema, mas lá eu pedi a permissão dele para contar, né? Ele gosta, todos os dias de manhã, o camarada é atleta, viu? Todos os dias ele caminha, e aí certa vez, ele resolveu caminhar dando voltas em uma praça, lá na Praça do Sol Nascente, viu, André? Você sabe quem é ele, né? Então, o camarada vai, e o caminhado dele é uma pessoa correndo normal, para você entender como é o negócio, tá? Então ele dando volta. Em uma dessas voltas, ele tropeçou, ele não viu que tinha algo mais elevado no chão, não sei se era um arame, não sei. Então ele não viu, ele caiu. E ele compartilhou isso comigo, né? Ele caiu, porém, graças a Deus, não se machucou. E aí, qual foi a atitude dele? Vou caminhar de novo, está tudo bem. Na outra volta, no mesmo lugar, ele tropeçou e caiu. Aí eu lembro daquilo que está escrito lá em Apocalipse 2:5, né? Lembra-te aonde você caiu. E é assim na nossa vida, gente. Porque senão a gente vai cometer os mesmos erros o tempo todo. E eu penso que, gente, errar, de fato, é humano. Mas você cometer os mesmos erros o tempo todo, já é uma decisão. Já é uma escolha. Quem concorda comigo? É desse jeito. No caso dele, não. Lógico, aconteceu, mas se ele tivesse se ligado, observado, opa, eu caí por ali, então já não vou passar do mesmo jeito que eu estou passando. Então, trazendo isso para as nossas vidas, para as áreas da nossa vida, é desse jeito. No nome de Jesus, que a gente faça uma análise detalhada. Porque sem isso, a gente pode cometer os mesmos erros. Amém? Até aqui, tudo bem? Vamos para a última lição e a gente vai orar juntos. Neemias, capítulo 2, versículo 19 e 20. Versículo 19 e 20. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi, olha a resposta de Neemias: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhe diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável
que favoreça vocês. Meu Deus. Olha isso, gente. Ele deu uma resposta, porque nós observamos que esses camaradas começaram a zombar da situação de Neemias. Começaram a zombar. E deixa eu só te dizer algo, viu? Quando você recomeçar algo na sua vida, as pessoas podem até zombar de você. O que não pode acontecer é você parar por conta disso. Você entende? Então, a lição é essa: enfrente as críticas, porque elas vão existir. De todo jeito, elas vão existir e você precisa enfrentar. O Neemias, ele enfrentou de uma forma muito interessante, né? Ele deu uma resposta de fé e autoridade. A resposta dele, nós lemos, ele disse, o Deus dos céus, o Deus Todo-Poderoso, nos fará bem-sucedidos. Fará que sejamos bem-sucedidos. Na minha vida, na sua vida, é desse jeito. Quando você começa a entender isso, e de repente você vai recomeçar algo na sua vida, orando, desabafando com Deus, planejando, né? Fazendo a análise profunda, tenha certeza, as situações podem se levantar contra você, os inimigos, né? Podem se levantar, mas você precisa dar uma resposta de fé e autoridade. O Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Só para lembrar para o seu irmão, você vai falar para ele, vão duvidar do seu recomeço. Não pare por isso. É uma verdade. Muita gente pode duvidar, né? Do seu recomeço. Porque agora você vai recomeçar de uma forma diferente. Em nome de Jesus. Amém? E aí eu quero só para te lembrar. Neemias, ele reconstruiu os muros em 52 dias. 52 dias ele reconstruiu. Com foco, fé, determinação. E é desse jeito que se tem alguém aqui que vai recomeçar algo na vida, em alguma área da vida, é desse jeito que você precisa recomeçar. Amém? Digam todos graças a Deus. Por favor, fique em pé no seu lugar. Coloca as suas duas mãos na altura do seu coração. Em nome de Jesus. Eu não sei qual a área da sua vida que você precisa recomeçar, que você precisa fazer diferente, que você precisa tentar mais uma vez. Abra o seu coração na presença de Deus. Se for preciso, chore na presença do Senhor. Desabafe com o Senhor, porque a presença de Deus é poderosa nesse lugar. Aonde tem a presença de Deus, do Espírito Santo, acontecem milagres. E eu sei que Deus está aqui. Creia nisso. Em nome de Jesus. Aleluia.